lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é esse que, aleluia, que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse: vai no tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e estou vendo. E você diz amém. Amém. Sente dando glória a Deus. Meus irmãos, eu estou um pouquinho rouco, ainda vou pregar de noite, mas eu vou louvar um hino. Eu peço que os irmãos me ajudem, eu estou sem voz, vou gritar um pouquinho, mas é um hino conhecido. Se você souber, me ajude em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Independente da situação, adore ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as situações. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. Louve. É adorar. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta. Quem veio adorar nessa tarde, levanta as tuas mãos para cima e dá glória aí bem alto para Jesus. Deixa eu te perguntar algo nessa tarde. Quem nunca pensou em desistir? E quem nunca pensou em parar? Disse assim: é hoje, eu vou mudar todos os planos da minha vida. Vou deixar tudo pra lá. Quem nunca teve esse pensamento? Quem nunca cogitou sair de casa e abandonar os sonhos no caminho? E como a folha seca num vento sem direção, virar um andarilho. Mas também acontece, minha irmã, glória a Deus, às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes também se apagam, viu? E o que se perde não volta.
dor está doendo na tua alma, mas Ele te trouxe para te dizer: me adore nessa tarde, porque enquanto você me adora aqui, eu estou visitando o teu vale lá do outro lado nessa tarde. Dê glória a Ele, porque Ele está presente aqui. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adore a Deus acima de tudo. Glória a Deus. Adorar a Deus num vale ou no deserto, sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando me falta. Será que você pode dar glória a Deus nessa tarde? Adore a Deus acima de tudo. Adore a Ele em qualquer situação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava me lembrando da última vez que eu vim aqui. Foi para me drogar. Eu estava aqui perto. Eu conheço Leninha, conheço Duda há um bom tempo. Vivi muito na casa das mesmas. Mas hoje, alguém que um dia veio se drogar, agora está vindo para pregar a palavra de Deus. Porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Glória a Deus. E a última vez eu vi também, não sei se foi a senhora, no Mix Mateus. Eu estava indo falar de Jesus nesse Mix Mateus aqui do Plaza. Eles me convidaram para estar falando de Jesus. E eu fui. Glória a Deus. Eu estava na correria ali, com peso. Eu falei bem rápido que eu também estava indo pregar em outra igreja. Mas o Senhor é bom e Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Amém. Glória. Se pudesse só botar um fundo musical, glória a Deus, para me ajudar. Glória a Deus. Eu agradeço. Meus irmãos, eu fiz a leitura. Que Deus abençoe também o pastor dessa igreja. Eu fiz a leitura do livro de João, uma palavra bastante conhecida dos amados irmãos. Os irmãos já ouviram falar sobre esse milagre, sobre a cura de um cego de nascença. Eu vou estar testemunhando dentro desse texto, porque é uma palavra que eu me identifico bastante. É uma palavra que o Senhor, sempre quando eu prego nessa mensagem, eu me vejo na história desse homem, onde a Bíblia vai falar sobre a cura desse cego de nascença, sobre um homem que nasceu cego. Ele nasceu sem enxergar. Os seus pais, eu creio que aquela mulher, a sua mãe, quando estava esperando pelaquela criança ansiosa, eu creio que a mãe, como toda mãe, esperava, criava uma expectativa na vida do seu filho, do seu bebê, com que ele nascesse uma criança saudável, como as demais crianças daquela cidade de Jerusalém nascia. Aquela mãe cria uma expectativa e espera 9 meses com aquele bebê dentro do ventre. Os 9 meses se passam, e quando os 9 meses passam, que aquela criança nasce, os pais vão descobrir que o seu filho é um bebê diferente dos demais, porque a Bíblia vai dizer que ele nasce com uma deficiência. E qual é a deficiência daquele bebê? Ele é um bebê cego, ele nasce limitado, ele nasce sem poder enxergar o rosto dos seus pais, ele nasce sem poder enxergar as cores, ele nasce sem poder ver a criação de Deus e sem poder ver a sociedade e tudo aquilo que há nesse mundo. Então esse bebê, ele já sofria desde o ventre da sua mãe.
havia uma batalha muito grande sobre a vida desse bebê, porque para os judeus havia uma lei. E qual era a lei dos judeus? Todo aquele que nascesse cego ou que tivesse algum tipo de deficiência desde o ventre da sua mãe, para os judeus, eles acreditavam num pecado pré-natal. O que é isso? Um pecado pré-natal ou os pais poderiam ter pecado quando a criança estava dentro do ventre, ou a criança poderia pecar dentro do ventre, e isso afetaria a sua saúde, e a criança poderia nascer com algum tipo de deficiência. Os judeus, eles acreditavam nisso. Então, quando aquele bebê nasce, que a mãe e o pai vê que o seu filho é cego, eles sofrem, porque não bastava tão somente a deficiência na vida dele, mas também, aleluia, quando ele completasse 13 anos de idade, era necessário que esse bebê, ele fosse retirado na sua adolescência da casa dos seus pais, mesmo que ele não quisesse, à força, por conta da lei. Pela lei, a única profissão que tinha para um cego nos tempos de Jesus era ser esmoleiro, era pedir esmolas, ou melhor dizendo, era ser mendigo. Ele iria comer porque alguém ia ajudar, aleluia, ele ia beber porque alguém ia ajudar, ele ia se vestir porque alguém ia ajudar. E é muito ruim a gente viver na dependência do homem, porque o homem, ele nos humilha. Ele diz: olha, tu só come porque eu dou, tu só bebe porque eu dou, tu estás na minha dependência. Se eu não der, você não come. Se eu não colocar, você não bebe. Se eu não, aleluia, dar um dinheiro para você comprar uma veste, você não vai se vestir. Todo dia esse homem vivia essa humilhação na cidade de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que no dia comum como esse, estava acontecendo algo de diferente na cidade de Jerusalém. E o que era esse algo? A Bíblia diz que Jesus estava entrando naquela cidade. Pouca gente deu glória, mas eu vou repetir isso aqui porque Jesus está falando nessa tarde. Jesus estava entrando naquela cidade. Jesus estava entrando na situação. Jesus estava entrando no ambiente. E ambiente que ele entra, e ambiente que ele passa, e ambiente que Jesus para, o ambiente ele não é o mesmo, porque quem está no ambiente é Jesus de Nazaré. É o dono do milagre, é o dono da vida, é aquele que, aleluia, é a cura, é aquele que é a libertação, é aquele que é dono de todo o poder do céu, da terra e do universo. O texto começa dizendo assim: e passando Jesus, viu um homem. Se ninguém deu glória, é porque você ainda não entendeu. Mas eu vou repetir isso aqui. Todo dia alguém passava e via um cego, mas passando Jesus, viu um homem. Eu vou repetir porque teve gente que ainda ficou de boca fechada. Todo dia alguém passava e via um pecador, mas passando Jesus, viu um homem. Mas passando Jesus, viu um homem, mas passando Jesus, ele viu um homem. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Jesus te viu e parou hoje para mudar a tua história. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Porque a sociedade olhava para ele e via um cego. A vizinhança dele via aquele homem todo santo dia, mas enxergava ele como um cego. Mas quando Jesus ele passa, ele vê o homem, porque ele sabe quem nós somos. Antes de, aleluia, qualquer coisa, nós somos seres humanos. Ele não só sabe quem nós somos, como também Jesus, ele sabe o tempo que nós
estamos sofrendo, porque a Bíblia diz que passando Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus sabia quem ele era e sabia que aquele problema era desde o ventre da sua mãe, porque ele sabe quem você é e sabe o tempo que você está sofrendo. Ele vê quem ninguém vê, ele ouve quem ninguém ouve. Eu me lembro de Ezequias. Certa vez o rei Ezequias, ele ficou enfermo, e a Bíblia vai dizer que aquela enfermidade era para a morte, porque era uma enfermidade permitida por Deus e sentença dada por Deus. Você, aleluia, não pode mudar a sentença, porque sentença dada por Deus só Ele pode mudar. A Bíblia diz que Isaías vai até a sua casa e diz a ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque tu não vais sobreviver a esta enfermidade. E a Bíblia diz que Isaías entrega a profecia, sai da sua casa, e quando ele sai, a Bíblia diz que Ezequias, dentro da sua casa, ele deita numa cama e só lhe restou a parede. Porque tem momento na nossa vida que não vai ter amigo, que não vai ter plateia, que só vai restar a parede. E quando ele estava ali, naquela situação, ao invés de murmurar, Ezequias vira a sua cara para a parede, ele se humilha e começa a fazer uma oração. E a oração de Ezequias mudou a sua sentença. A tua oração nessa tarde aqui está mudando a sentença de alguém da tua família do outro lado. A sentença seria morte, mas a tua oração, mas a tua súplica nesta tarde está mudando a sentença. Ezequias começa a fazer uma oração, e nas minhas palavras ele diz: Deus, abre o teu caderno, veja as minhas obras, eu tenho trabalhado para o Senhor. Abra seu caderno, eu sei que tu és o Deus que pode entrar com cura, eu sei que tu pode mudar a sentença de morte e entrar com vida, eu sei, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Isaías estava saindo da cidade. Oh, glória a Deus, levanta a tua mão se tu crê na palavra de Deus. Mas Deus disse para ele, aleluia, Isaías, volte e diga para o meu servo Ezequias que eu ouvi a tua oração. Eu vou repetir até você dar o seu maior glória. Eu ouvi a tua oração. Ninguém viu, mas eu ouvi as tuas lágrimas. Eis que eu entro aonde o médico não pode entrar. O médico por excelência está presente nesta tarde. Ele está dizendo: eu ainda tenho poder de fazer cirurgia sem precisar de um bisturi, porque eu sou médico por excelência. Ele está tratando com uma ferida de alguém nessa tarde. Ele está entrando na tua alma nesta tarde e está abraçando ela, dizendo: tu não vai morrer. Alguém da tua família não vai morrer, porque Deus está mudando a sentença através desse trabalho de oração, porque Ele ouviu a tua oração. A Bíblia diz que houve um sinal na vida de Ezequias, e eu quero profetizar que vai haver um sinal na vida de alguém nessa tarde. Próxima semana você vai voltar para agradecer. Igreja, eu vou entrar no meu testemunho, mas a Bíblia diz que os discípulos, eles fazem uma pergunta, e eles dizem assim: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele viesse nascer cego? Jesus, em quem está a culpa? Nele ou nos pais dele? É lei, Jesus. Alguém tem que ter pecado. Os discípulos andavam com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus.
Certa vez, Jesus ele entra dentro do barco para ir até a cidade de Gadara. E quando ele entra, a Bíblia vai dizer que a tempestade começa. Aí Jesus pega o travesseiro, bota e vai dormir, porque ele tem o controle de toda a situação. Aí a Bíblia vai dizer que os discípulos se apavoraram com aquela tempestade. Aí quando eles se apavoram, vão acordar o mestre. Aí Jesus para o vento, Jesus para a água, para a tempestade. Aí os discípulos vão dizer: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos andavam com Jesus, mas não sabia que homem era esse. Porque às vezes a gente está sentado na igreja, dando glória, dando aleluia, mas não sabemos quem é Jesus. Mas quando ele pisa na cidade de Gadara, os demônios vão dizer quem ele é. Aleluia. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Eu rogo para que não me atormentes, porque às vezes nós temos 10, 20, 30 anos de crente, mas não sabemos quem é Jesus. Mas enquanto eu e você não sabe quem é Jesus, muitas das vezes os demônios sabem a autoridade que ele tem. Ele é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Igreja, estar aqui diante de vocês, alguém que fazia muito essa pergunta: quem pecou? Eu ou os meus pais? Para que eu viva o que eu estou vivendo. Alguns irmãos conhecem a minha história por alto, mas não sabem do começo, meio e fim da minha história. Aos meus 6 anos de idade, eu fui uma criança que eu já vivi no homossexualismo. Com 6 anos de idade, eu fui uma criança que eu fui abusado por alguém da minha própria família. E nós bem sabemos que as más conversações, os maus costumes corrompem os bons. Se você pai, se você mãe não vigia com o seu filho, o diabo ele não escolhe idade, o diabo não escolhe família, classe social. O diabo, quando ele entra, ele só tem um trabalho de matar, roubar e destruir. Então aos meus 6 anos de idade, eu cresci no homossexualismo, sendo abusado por alguém que eu amava. E quando eu cresço, eu completo a idade de 9 anos, eu assumi a homossexualidade para os meus pais, quando eu tinha 9 anos de idade. Aos 9 anos, eu já colocava roupas femininas, já me maquiava, já ia para as esquinas, entrar dentro de caminhão, entrar dentro de carro. Já comecei a beber, já comecei a fumar, com 9 anos de idade. Então perceba que o diabo, primeiro, ele destrói a minha vida, e depois, agora, ele destrói o casamento dos meus pais, porque quando eu assumi a homossexualidade, o meu pai ele vai embora de casa, porque ele não aceita essa situação na vida do seu filho. Uma criança de 9 anos de idade, tomando conta da sua própria vida, do seu próprio nariz. Meu pai vai embora, minha mãe sempre muito liberal, ela aceita aquela situação, mas não sabendo que futuramente isso traria algumas consequências sobre a sua vida. Então eu cresço, e dos meus 12 a 13 anos, eu cresço fazendo um tratamento para receber no corpo hormônios femininos. E eu cresço, aleluia, modificando o meu corpo. Começo a ter seios, cabelos longos, voz de mulher, aparência de mulher. E tudo isso com o tempo eu fui tendo, porque sempre é assim. Deus, ele constrói. O diabo vem e destrói, mas Deus enviou Jesus para reconstruir o que foi destruído. Eu cresci, meus irmãos, nesta vida, fazendo esses tratamentos, e com os meus 15 anos de idade, eu estava com uma aparência totalmente modificada, no qual
nem os meus pais me conheciam como me conheciam de nascença, porque os meus pais me criaram de uma forma, porém o diabo, ele destruiu aquilo que o Criador criou. E com 15 anos de idade, eu saí da casa da minha mãe, eu fui morar só, peguei um terreno, construí uma casa, e nesta casa que eu fui morar, eu me prostituindo aqui em Recife, eu ganhava uma quantia muito boa de dinheiro, porém eu queria mais dinheiro, eu queria modificar a aparência, eu queria chamar mais atenção. Então eu descobri que na cidade de São Paulo dava bastante dinheiro, e eu compro uma passagem e vou para a cidade de São Paulo. Chegando lá na cidade de São Paulo, eu começo a me prostituir e realmente eu começo a ganhar bastante dinheiro. Porém não bastava somente se prostituir, porque eu descubro também que em São Paulo não se ganhava só dinheiro se prostituindo, mas também era necessário usar cocaína pura em São Paulo. Eu começo a usar cocaína com 15 anos de idade. E cocaína é uma droga que ela vicia muito rápido. É questão de segundos para você viciar. E eu me drogava na frente de cemitério, vendia o corpo, na frente de parque público, em casas de prostituição. E eu me drogava dentro também dos hotéis. Passava 2, 3 dias usando droga trancado dentro de um quarto. Ganhava 2.000, 3.000 reais, dependendo dos dias que eu ficava dentro do quarto. A quantia de dinheiro ela aumentava, porém era um dinheiro que não havia prosperidade, que o salário final era certo de ser a morte. Porque o salário do pecado sempre foi, sempre será a morte. Então, às vezes, eu nas esquinas, com o nariz sangrando, todo melado de cocaína, eu parava nas esquinas, sem esperança de vida, e perguntava: quem pecou? Eu, meu pai, minha mãe. Por que eu estou vivendo nessa vida? Porque a sociedade, ela sempre diz que uma pessoa que está no homossexualismo ou no lesbianismo, ela nasce desde o ventre, não tem jeito, não tem cura, não tem solução. Nasceu assim, morre assim. Quando um jovem está no tráfico de drogas, eles só apresentam 2 caminhos. Qual é os caminhos? Ou é a cadeia, ou é o cemitério. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E tem quem acredite, muitos vão para o inferno por conta disso. Eu tomo minha cerveja, não mexo com ninguém, eu vou para o céu assim. É mais fácil um crente ficar e eu subir. Mas a palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu acreditava nisso, que a sociedade me dizia que eu não tinha jeito, que eu não tinha solução. Mas o que eu acho lindo em Jesus é que independente de quem somos, independente por onde andamos, Ele tem um plano de salvação na vida de cada um de nós. Porque Jesus olha para o cego, Ele olha para os discípulos e diz: está vendo ele? Nem ele pecou e nem os pais dele, mas foi necessário que tudo isso viesse a acontecer, para que na vida dele, para que nele seja manifestada a glória de Deus. Deus é muito lindo, meus irmãos. Deus, Ele sabe trabalhar, Ele chega no momento exato. Igreja, quando eu completo 17 anos, eu comprei uma segunda passagem para morar agora em Minas Gerais. Eu fui para Minas Gerais e o meu objetivo naquela cidade era melhorar de vida, era sair do vício da cocaína. Eu pensava que eu iria melhorar, porém, quando eu cheguei em Minas Gerais, eu estava num estado que a droga, ela já estava me usando. Porque eu tinha dinheiro, porém o meu dinheiro era todo para droga. Eu andava 12 quilômetros, cerca de 12 quilômetros, era o caminho até a minha casa. Eu tinha dinheiro para pagar o Uber, porém eu
só para ter mais dinheiro para pegar droga. E eu nas esquinas, sem esperança de vida, pensando que era o meu fim, pensando que não tinha jeito, que eu iria morrer daquela forma. Eu não sabia que do outro lado havia oração pela minha vida. Aleluia. Tem um hino que diz assim: se você canta ele, pare de cantar hoje, porque é uma heresia cantada. És Deus de perto e não de longe. Mentira, heresia cantada. Jeremias 23 e o 23 vai dizer: acaso porventura eu, Deus, não sou Deus de perto e Deus de longe, diz o Senhor? Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Ele está aqui, mas Ele está no hospital. Ele está aqui, mas Ele está livrando do outro lado. Ele está aqui, mas Ele está cuidando da tua casa, porque Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Você ora aqui e Ele está indo lá. Igreja, o meu irmão crente orava pela minha vida aqui em Recife, e uma voz me visitava do outro lado, em Minas Gerais. Essa voz era a voz de Deus, e ele dizia: eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um plano de salvação para ti, eu vou cumprir na tua vida, porque está escrito em Isaías 45, 2 e 3: eis que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei os portões de bronze, o impedimento eu vou quebrar, eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro e vou te dar os tesouros escondidos. Porém eu não entendia o plano de Deus na minha vida, e continuava na rebeldia, e continuava nesta vida. E eu volto para Recife, depois que eu estava em Minas Gerais. Teve uma fase da minha vida que eu estava já no crack. Foi essa fase, a pior fase da minha vida, quando eu comecei a usar crack. Tudo aqui sabe, eu passava lá, vivia lá também, na casa dela, e ela também ficou sabendo, viu, do dia em que eu fui esfaqueado. Esse dia foi um dia, meus irmãos, muito difícil, porque foi um dia que prepararam um laço muito grande de morte sobre a minha vida, no qual 2 jovens conhecidos, eles estavam me aguardando. Era a madrugada do dia 29 de dezembro, há cerca de uns 6 anos atrás. Esses 2 jovens, eles me esperaram no meio de uma rua. Eram meus amigos, bebiam comigo, se drogavam comigo. Mas quando eu estava descendo do táxi, esses jovens, quando perceberam minha presença, um estava armado com uma faca e o outro estava, aleluia, dando cobertura. E ele me pega pelas costas, dá uma facada do lado direito das minhas costas muito forte, no qual eu senti uma dor muito grande, porque dói bastante. Mas a dor maior foi quando eu olhei para os rostos, que eram os meus próprios amigos. Naquele momento que eu estava sendo esfaqueado, eu me lembrei de uma frase. E qual é a frase? Tu é meu amigo. Se tu estiver precisando de alguma coisa, bate lá em casa. Quem mexer contigo tá doido, tá mexendo comigo. Mas é tudo amizade falsa, é tudo amizade de copo, é tudo amizade mentirosa. Os meus próprios amigos que bebiam, que se drogavam, agora estavam tentando tirar a minha vida. Eu corri para um beco, no qual moravam outros amigos meus. Chegando nesse beco, eu gritei o nome de todos os meus amigos que eu podia gritar, porque eles vindo, os jovens iriam correr e eu ia ser livrado de morte. Aí eu começo a gritar: fulano, me ajuda, Beltrano, socorro, eu vou morrer. Mas cadê os teus amigos? Cadê
de um amigo que Lázaro fazia 4 dias que estava cheirando mal. Eu vou repetir, porque você não deu glória. Eu me lembrei de um amigo que Lázaro fazia 4 dias que estava cheirando mal. Alguém pensou que esse amigo não ia vir. Alguém pensou que ele iria se adiantar. Alguém pensou que ele estava atrasado. Mas 4 dias depois, esse amigo chegou em Betânia e perguntou: aonde está o meu amigo Lázaro? Esse amigo está presente aqui numa brisa tão grande. Eu estou sentindo a presença dele. Esse lugar é pequeno, mas tem um Deus tão grande aqui. Ele está passeando nesta igreja. O amigo Jesus está presente. Feche os teus olhos e levanta as tuas mãos, porque Ele está falando comigo nessa tarde. Eu vou liberar a palavra que Ele está liberando ao meu coração. O amigo, aleluia, Jesus está aqui dizendo: se tu soubesse o quanto Satanás arquitetou a morte de alguém da tua família. Satanás, ele disse: nós iremos matar. Nós iremos matar ele, porque eu não suporto ver o sorriso no rosto dela, o sorriso no rosto dele. Alguém disse: nós vamos preparar o revólver, nós vamos encher até os dentes, iremos tragar a vida do parente dele na esquina. Prepararam uma reunião e disseram: a notícia que vai chegar é: está baleado na esquina, morto. Eu não disse que iria tragar a vida dele, mas o teu amigo está presente nesse culto. Eu estou todo arrepiado. Ele está dizendo: porventura eu não tenho poder sobre a morte. Eu estou fechando a cova. Eu estou vendo nessa tarde uma cova sendo fechada. Cavaram a cova e disseram: nós iremos jogar dentro. Mas o teu amigo está descendo na reunião de Satanás e está dizendo: olha, eu fechando a cova. A notícia que ia chegar não seria muito boa, mas porque você chegou, mas porque você orou, mas porque você está na brecha, tem livramento. Eu vou repetir até você dar o seu maior glória, porque isso é a palavra de Deus. A nossa alma escapou. A nossa alma escapou. Como um pássaro, ele escapa de um laço do passarinheiro. Alguém da tua família está tão envolvido num laço que é difícil até alguém de escapar desse laço, porque está tão envolvido. Mas o salmista vai dizer: o laço quebrou. Eu vou repetir até tu dar tua maior glória: o laço quebrou. O laço quebrou. O laço quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. E nós escapamos. Tem livramento na entrada, tem livramento na saída, tem livramento de acidente. Ele está livrando alguém de morte nessa tarde. Se tu soubesse, se tu pudesse ver o mundo espiritual, tu estava com a tua boca aberta dando glória e não olhando tão somente porque ele quebrou o laço. Estou vendo um laço sendo quebrado nessa tarde. O laço era tão grande, mas tem um varão de branco aqui. Isaías 54, 16 e 17. Deus criou o ferreiro que assopra as brasas do fogo. Sabe o que é isso? É alguém que pega a tua foto, que pega o teu nome, aí leva para um terreiro e diz assim para o ferreiro: prepara a ferramenta para matar, prepare a ferramenta mortal. Alguém diz ao feiticeiro: prepare a obra mais pesada, a ferramenta mais pesada, porque eu não quero
o ferreiro. Aleluia. Sabe o que é isso? Até o feiticeiro foi Deus que criou. Ele só respira porque Deus está deixando. Glória a Deus. Mas Isaías completa dizendo: toda ferramenta, eu vou repetir, toda ferramenta preparada contra, aonde tem arco ele está quebrando, aonde tem seta ele está parando a velocidade da seta, aonde tem lança ele está cortando a lança, aonde tem carro ele está queimando no fogo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ele está descendo num terreiro nessa tarde. Se tu soubesse o quanto alguém arquitetou, se tu soubesse o quanto a pombagira dançou no terreiro para te destruir, tu estava dando glória a Deus nessa tarde. Mas Deus está desmanchando a pombagira. Ela estava rodando com muita velocidade para destruir a tua casa. Mas enquanto tu dá glória, olha ele desmanchando. Olha ele quebrando a panela. Ele está indo lá e quebrando a panela. Ele está quebrando a panela nessa tarde. Dê glória nessa tarde. Toda língua em juízo ele está condenando nessa tarde. Meu Deus, já vai dar minha hora. Meus irmãos, Jesus me livrou de morte nesse dia. Quando eu fiquei bom das fagadas, fiquei bem mal. Quando eu me recuperei, essa foi uma das tentativas de homicídio que eu sofri. Sofri outras bem piores, que não me vem ao caso falar agora, porque é algo muito sério. Mas em todas elas, Jesus chegou primeiro. Eu comprei uma terceira passagem para a cidade de São Paulo. E quando eu fui para São Paulo novamente, na minha terceira viagem, eu fui morar num terreiro de candomblé. Era um terreiro em uma casa de prostituição. São Paulo tem uma frase que diz assim: São Paulo é a cidade que o filho chora e que a mãe não vê. Eu ouvia essa frase, porém você ouvia uma coisa, mas você viver é outra. Porque quando eu chego lá, um certo dia nesse terreiro, estava eu e um jovem que recebia as entidades. Esse jovem tinha uma promessa de Satanás sobre a sua vida. E a promessa era: ele iria completar aniversário e iria morrer. Igreja, eu não acreditava muito nessas coisas. Mas no dia que esse jovem completou